Olá, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muitas histórias e histórias, como essa que ouviremos hoje com um veterano do Corpo de Bombeiros, meu grande amigo, que vai falar pra gente um pouco sobre as suas experiências do bombeiro, sobre a sua vida e um assunto que está fervendo atualmente. Ele vai falar sobre escola cívico-militar. Está bastante envolvido com isso. Mas antes de a gente começar esse bate-papo, eu quero lembrar você, inscreva-se no nosso canal 193 BombaCast pela plataforma do YouTube, dê o like, ativa o sininho e acompanhe a sua programação todas as segundas-feiras às 19 horas. A gente tem mais alguns recados para dar aqui, eu vou dar em partes, vou começar por esse aqui de cara. Ó. Nossa plataforma agora, a plataforma do Spotify também está transmitindo o 193 BombaCast. Se você tá lá no Spotify, procura lá nosso canal 193 BombaCast, é mais uma plataforma. Falar um pouco para vocês também, importantíssimo, porque está chegando a tradicional Corrida dos Bombeiros, dia 7 de julho, no Parque da Independência, largada de fronte à base de bombeiros de Ipiranga. As inscrições podem ser feitas, vai estar aqui na tela, no minhasinscrições.com.br/27 Corrida Bombeiro. Desse jeitinho que eu tô falando, tá aqui embaixo, é só ir lá. Não perca, já tem muita gente inscrita, as vagas são limitadas. Se ficar para a última hora, não vai conseguir participar dessa corrida, tá bem? E vamos lá pro bate-papo agora, depois eu dou os outros recados. Ricardo Vieira Peixoto, família Peixoto. Eu brinco com ele que se cortar o salário da família Peixoto, fica todo mundo... que o que esse cara tem de parente policial bombeiro, ele vai falar um pouco sobre isso, é incrível. Da minha turma... Muito 91. Com muito orgulho, né? Ricardinho, obrigado por você ter aceito o nosso convite. Bem-vindo ao nosso 193 BombaCast. É sempre um prazer, né? Voltar aqui nessa edificação que é ao lado da Central do Corpo de Bombeiros, que muito significa para quem trabalhou a grande parte da carreira aqui, servindo ao Corpo de Não Bombeiros. só isso, né, Ricardo? Nós vamos falar sobre isso. É uma família de bombeiro, né? Mas vamos começar com esse bate-papo aqui. Senão eu fico falando a sua história, quem tem que falar é você. O que levou você... Bom, pergunta óbvia, mas eu vou fazer porque todo mundo fala, né? Por que o Ricardinho quis ser bombeiro? Me parece uma pergunta muito óbvia, mas conta aí. Não é tão óbvio assim, porque não é um único motivo. Claro. O único motivo é óbvio, né? Meu avô, meu pai, meu tio, meu primo, minha prima, e essa dezena de bombeiros sendo na família, esse é um dos motivos. E outro motivo que realmente era uma das profissões que são entre aquelas, piloto, bombeiro, astronauta. Eu sempre pensei Toda em ser criança bombeiro, sonha em né? ser, né, cara? Exatamente, Lógico, né? é verdade. Mas aí você já tinha ali a semente em casa, né, Ricardo? Inclusive foi o que me fez escolher, né, entre as escolas militares que nós prestamos e passamos, escolher a Academia de Polícia Militar do Barro Branco Com o objetivo. para ser bombeiro, né? É. Não tem dúvida. Ri, quando você chegou no bombeiro, seu pai já tinha aposentado já, mas era uma coisa mais ou menos recente, né? Não tinha aposentado. Ele Ele estava estava ainda. nos últimos meses dele. Ah. Foi em 1986, quando eu comecei na academia. Ele aposentou, se eu não me engano, em dezembro de 86. Uhum. Então, passou comigo o primeiro CP e depois aposentou. Não teve muito, não trabalhamos juntos, né? Mas já no caso do seu tio. O meu tio ficou bem mais tempo, né? Trabalhei vários anos ao mesmo tempo que meu tio. Nunca na mesma unidade, mas ao mesmo tempo que ele estava no bombeiro, eu também estava Nosso no bombeiro. querido saudoso Coronel Zenildo. Sim, uma fatalidade, né? Todo mundo sabe o que aconteceu com seu tio, poxa, deixou aí muita saudade. Eu lembro bem do seu tio, viu? Porque quando ele comandava o 4º GB, né? Eu lembro que já tinha naquela época, eu era segundo tenente, já tinha aquelas competições de bomba armar, tá? E pô, seu tio era um cara que, pô, mordia o negócio. Sim, ele vibrava bastante, né? Vibrava bastante. Ele Eu lembro que sempre foi campeão, inclusive. Foi. Meu tio sempre foi bem adepto ao esporte, né? Jogava futebol, jogava vôlei. E tudo que era competição, ele apoiava bastante, né? Apoiava bastante. Desde truco até bomba armar, ele praticava tudo. Muito legal. Ricardo, você passou boa parte do seu tempo em algumas unidades do Corpo de Bombeiros, mas algumas foram marcantes, né? Eu acho que o 2º GB talvez tenha sido aí uma coisa marcante para você, né? Sim, não foi a maior parte da minha carreira que eu trabalhei no 2º GB. Mas eu me sinto uma cria do 2º GB. Eu me formei no CBO, fui direto pro 2º GB, e essa que é a maior vida do bombeiro, né? Correndo de área como tenente, né? Eu fiquei tenente no 2º GB. Ao ser capitão, que eu vim para a central. E depois voltei para o 2º GB como tenente também. Só que como tenente coronel. Não, e você é um dos poucos... Poucos não, né? Não são poucos. São poucos, podemos dizer assim, né? Que tem o privilégio de ter na mesma galeria de comandante você...
E seu pai. Eu nem me, nem me lembrava disso. Eu, né? Tá aqui. São tão poucos que eu acho que eu sei quase todos que tem. É mais um orgulho, né? Além de ter toda essa família no Corpo de Bombeiros, independente de ser oficiais ou praças, meu tio foi soldado do Corpo de Bombeiros, o meu tio não, o meu avô foi soldado do Corpo de Bombeiros, eu tive primos soldados, tenho primos falecidos, tenho primos vivos que são soldados também, mas é muito orgulho ter a foto do meu pai acima da minha, não ao lado, que ele está bem acima da minha foto, Alinhou ainda a foto? alinhou a foto. Caramba. E foi propositadamente, né? Nós demos uma ajeitada lá, o comandante eu podia, né? Que Então sensacional. meu pai continua cuidando de mim lá na galeria de comandantes. Ah, sensacional. Mas aí eu sei que um pouco da sua história familiar, né? Vem porque tanto o lado do seu pai quanto o lado da sua mãe são de origem da Polícia Militar. Tem isso também, né? Sim, sim, nós temos parentes dos 14 irmãos do meu pai e os 11 irmãos da minha mãe. Então vocês veem que eu tenho 21 tios de primeiro grau. Tem vários militares, né? É, muita Não só gente. bombeiros. Sim, policiais Muitos foram militares é policiais bombeiro. militares, sim. É. Das Forças Armadas eu não me recordo. Acho que são todos da Polícia Militar, Força Pública, né? Entre eles, alguém que todo mundo conhece, né? Já foi até entrevistado aqui, o Coronel Camilo. Ele é seu Sim, primo, né? sim. O Camilo foi nosso comandante geral. É. O Abel, que é irmão dele, que é Que era Abel bombeiro. Camilo. Bom, os Também. dois eram bombeiros, né? O Os Camilo dois também era. foram bombeiros. Quem mais da parte deles? Teve o Camilo, inclusive o Silvio Tito Camilo, falecido em acidente na região do 17º GB. Também primo, né? Silvinho, morreu com a Eu me lembro de família. um sargento que era aqui há muitos anos atrás, que ele, eu não sei se era do 4º GB, não me lembro agora, mas que era teu parente também, o sargento do bombeiro. Sim, também um bem antigão, né? Isso, É, o bem Sargento antigão. Peixoto. Peixoto, é claro. O filho dele trabalhou comigo no 2º GB, o Uhum. Eduardo, né? Então, se for procurar, nós Ixi. temos várias famílias que você chama de dinastia do bombeiro, né? A minha não é a maior, Não, mas tá, mas eu acho que é uma das maiores, com é uma das certeza. maiores. Conheço Sim, poucas que tem sim. isso aí. Todas famílias boas. Ricardo, você além do bombeiro, né? Falamos do 2º GB, você também teve uma experiência bastante importante na área técnica, né? Você trabalhou bastante tempo. Sim, quando eu disse que eu saí do 2º GB como tenente, é porque o Abel era major do 2º GB, meu primo. Então, ele foi convidado para vir para a DAT, né, Divisão de Atividades Técnicas. E nessa área é bom levar pessoas que confiam, né? Então ele perguntou, Ricardo, quer ir para a DAT? Falei, não, eu quero ficar aqui correndo de área, né? Não, mas lá você corre de área também, né? Corre um pouco menos, mas corre. E eu preciso. Ele levou eu e mais alguns para formar a equipe dele aqui na Aí DAT. você acabou fazendo ali também uma história, bastante tempo ali, né, Ri? Sim, é uma área que você se apaixona também, né? Assim como você se apaixona por ocorrências, por salvamentos, por incêndios, você se apaixona pela prevenção. Quando fala área técnica, dá a impressão que é os analistas de projeto, os engenheiros do bombeiro. Mas não, você está cuidando da prevenção de Não incêndio. tenha dúvida. Aliás, a área técnica tem obrigatoriamente que conversar com o operacional. Se não Sim, conversar com o operacional, como é que a gente avança, né? sim, graças a Deus eu peguei grandes comandantes nessa época que faziam esse link. Até um pouco antes, talvez não existisse esse link do operacional com a área técnica. Mas os comandantes mais modernos realmente fizeram esse link e deu muito certo. Não tenho dúvida disso. E você também, Ri, teve uma experiência por 2 vezes, né? Você trabalhou, fez parte do corpo de oficiais da Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Foram 2 vezes, né? 2 vezes, 2 vezes. Como capitão e como major, como é isso? major. Tá. Fala um pouquinho dessa experiência aí. Eu tive uma grande sorte, né? Às vezes, ao perguntar qual foi a carreira do oficial, eles não param, né? Tem 20 unidades. Eu praticamente tive 3 unidades na minha vida inteira. Não sei se é um bom sinal ou não. Eu também só tive 3. Então é um bom sinal, com certeza. Não, não, como coronel eu tive 3 também, mas até coronel só tive 3. Sim. Eu fui do 2º GB, vim para a Central como capitão, DAT. Em seguida, como capitão, todos sabem que a pirâmide estreita bastante no Corpo de Bombeiros. E um amigo do meu tio, que estava lá na academia, que era o Coronel Bizarria, na época, diretor de ensino, me convidou para ir para o Barro Branco, Coronel Raul Geston Raul Bizarria. Gestão Bizarria. Então, eu fui meio, assim, sem muita experiência, mas depois eu percebi que foi muito bom, porque nós aprendemos também uma área que é que eu estou trabalhando hoje, área de Até hoje. ensino. Área de ensino. Olha, Ricardo, eu posso falar porque eu era instrutor do Barro Branco, né? Sim, Quando você chegou lá, eu já estava, não muito tempo, estava há algum tempo.
E eu pude ver, assim, o impulsionamento que você deu na valorização das disciplinas de bombeiros no Barro Branco. Que isso eu acho que, entre outras coisas, que você vai falar um pouco disso também, é um legado importante que você deixou lá, porque você estava diretamente ligado na área de ensino, e eu lembro muito bem que você promoveu, naquela época, eu lembro, olha, como se fosse hoje, teve a reforma das reformas do currículo da academia, né? E Sim. você teve a... Fala assim, eu tô contando aqui, você tem que falar isso aí, pô. Como você mesmo disse, você era instrutor de lá, né? Eu era coordenador. Participei muito das revisões dos currículos. E uma participação muito importante que eu tive foi no Palácio do Governo, na Secretaria da Casa Civil, junto à Unidade Central de Recursos Humanos, que legisla sobre recursos humanos na Polícia Militar, obviamente. Sobre a volta de professores civis darem aula na academia. Você se lembra que Lembro. na época que eu fui para Interrompeu, né? na época que eu fui para academia, estava proibido professores civis. Só estavam aqueles que já eram os decanos, que tinham sido contratados pela Lei 500 e tinham a garantia de permanecer. Sim, que eram poucos, né? E eu, junto com os auxiliares lá, refizemos a Lei de Ensino da Polícia Militar e incluímos a Lei de Contratação de Professores Civis para a Polícia Militar. Aí podemos voltar a contratar promotores, juízes e outras áreas. Que já era uma prática Sim, histórica da é academia, muito né? bom, né? Claro, sem dúvida. Então, a participação importante na área de ensino foi essa, e também a própria revisão dos currículos Aí você deu uma dos cursos. carregada na hora aula de bombeiro lá, né? Puxou um pouco a Eu sardinha dei pro uma bombeiro, né? carregada e ainda consegui autorização para 2 instrutores da mesma Isso, aula. é Lembra verdade. disso? Eu lembro disso. Lembro Isso disso. não era, lógico que não era para dar emprego para 2 em vez de dar emprego para um, como muita gente falou, mas realmente nas aulas práticas, Mas uma coisa que é fatal, eu dei aula na academia há 10 anos, o que a gente percebe? Quando você tem uma política dentro do Barro Branco que tem uma abertura maior para o bombeiro, aumenta a procura do bombeiro. É óbvio, não, é normal. normal. Recriamos o Grêmio de Bombeiros. Recriar o crime. Exato, foi uma série de coisas, né? É. E realmente você convidou naquela época, fora eu que já estava lá, você ainda convidou mais um monte de bombeiro para dar aula na academia. Sim, sim. Até mesmo que a gente tem no Corpo de Bombeiros pessoas que são especializadas, por exemplo, na área jurídica, né? Sim, bastante. Muitos, né? Que foram convidados e deram aulas na academia há muitos anos, né? Sim. Nós enxergamos quem está próximo da gente, Claro, né. Então, convidei muitos bombeiros, criei também um método de seleção do corpo docente. eu lembro disso. Era muito legal, porque eu criei critérios, tabulei critérios, você sabe que eu sou cartesiano, né, tudo quadradinho. Criei critérios, tem que ter tantos anos de experiência, tem que ter tantos cursos, tem que ter isso, aquilo. Putz, meu melhor amigo não tinha nada daquilo, dançou, né, Não vai dar aula na não vai. academia. É. Mas foi bem legal, foi bem aceito pela diretoria de ensino da época, e até hoje tem lá umas planilhinhas que eu criei, Algumas práticas que você deixou alguns lá. aplicativos que eu deixei lá que Que funcionam. bacana. É. E isso, Rito, com certeza criou em você uma experiência, criou em você um expertise, digamos assim, bastante profundo do ensino. E Sim. eu fiz na chamada que eu falei, olha, nós vamos falar sobre o Colégio Cívico e Militar. Conta como é que você foi parar nessa história aí. Antes de eu saber que existia colégio militar no Brasil. Nessa época da academia, parece piada, né, mas tinha mães e pais que levavam os cadetes para a academia, que eram adolescentes, né, 20, 19 anos, e tinha um irmãozinho mais novo. Assim, que bom seria se tivesse uma escola, ensino fundamental, que é educação básica, dentro da academia. E não, não tem. Ah, mas tem um colégio da Polícia Militar, o cadete entrando aqui, o irmão não pode ir para lá. Eu expliquei que não tem ligação nenhuma, né, uma coisa com a outra. E E alguns poderiam falar até dos colégios militares das Forças Armadas, né, do Exército. nós falávamos, mas era muito distante, Muito distante. Tinha né. poucos. Não existia colégio militar em São Paulo ainda, então nós aqui de São Paulo não conhecíamos nada sobre o ensino cívico-militar ou o ensino militar, né, para escolas. E eu comecei a pensar nisso. Comecei a pensar, por grande coincidência, quando eu passei para a reserva, eu fui trabalhar numa universidade, e lá o dono e reitor da universidade perguntou para mim: "Por que que você não cria uma escola cívico-militar?" Eu falei assim: o senhor está lendo meu pensamento, né, porque eu penso isso Já pensei nisso há há muito. muito tempo. E foi aí que nasceu a ideia. Aí você desenvolveu toda. E a gente está falando isso, né, Ricardo? É bom deixar claro, porque o assunto está em voga agora, porque houve a votação, né? Era uma promessa de campanha do governador, né? Sim, Criar nas escolas públicas, enfim, isso gerou aí uma lei que foi votada há 15 dias, eu acho que faz 15 dias, foi. tá dando ainda um grande calor, mas muito antes de tudo isso, você já tinha criado uma metodologia, é isso?
Explica para nós como é que é isso aí. Muito simples. Até estou postando em algumas redes sociais, né? A palavra que não gostaram muito, mas é desmistificando o ensino cívico-militar. É muito simples. Hoje em dia eu tenho conhecimento total de várias maneiras que o ensino cívico-militar é aplicado. Você Mas emergiu profundamente, e importante falar, você vai falar, são duas escolas já são duas municipais que escolas em têm o seu funcionamento. em funcionamento. A primeira escola, que foi a primeira escola cívico-militar do estado de São Paulo a ser autorizada, não está em funcionamento, infelizmente. Que é no interior aqui, né? Não, a primeira escola foi dentro da Uniban, onde eu fui trabalhar, Ah, ok. tá? Particular, no caso. Tivemos não é problema, mas um conflito entre faculdade e educação básica. Os dois alunos não podem pisar no mesmo pátio. Só por isso. Então, como estamos para Isso é política educacional Sim, brasileira. sim. Tá. Como estamos para abrir cursos de graduação, o reitor falou assim: não, espera até ver como vai ser o andamento neste campo, e vamos ver o que faz com o colégio. Então não abrimos. Mas enquanto eu estava lá, eu criei, como você estava dizendo, toda a metodologia, eu fiz todo o processo pedagógico, fiz uma proposta pedagógica, levei na diretoria de ensino centro aqui de São Paulo, conversei lá com a diretora, pensando que ela ia falar: não, pode abrir essa escola, mas dê o nome de Escola Tobias de Aguiar, que é o nome da escola. Não coloque escola militar. Ela mesma, eu pensei que ela ia proibir. Ela falou assim: se é uma escola cívico-militar, por que você já não põe no nome Colégio Cívico-Militar Tobias de Aguiar? Eu falei: porque eu não sei se pode. Ela falou assim: não temos escolas ligadas ao Rotary, não temos escolas ligadas à igreja, né? Escolas religiosas, Adventista, adventistas, católico. luteranas. Então você tem uma escola militar. Dentro da parte diversificada da educação, tem a parte básica, que é a Base Nacional Curricular Comum, BNCC, tem aquelas matérias, língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências, né? E na parte diversificada, cada um mais ou menos faz o que quer. Se eu quiser dar esportes olímpicos, eu dou. Se eu quiser reforçar a teologia, eu dou. Eu reforcei nas matérias cívicas, né? É uma polêmica também, o que é cívico, o que Pois é é, o que que é cívico-militar. cívico? Explica pra gente isso aí. Matérias cívicas. Dentro desse processo eu criei uma disciplina, né? Patenteei, chama Liderança e Cidadania. Ela tem 12 assuntos, não devo recordar de todos, mas vai desde o que todo mundo sabe: Ordem Unida, símbolos nacionais, hierarquia comparada. A gente prova para o garoto que tem hierarquia dentro da casa dele, tem hierarquia na escola, tem hierarquia no banco, no açougue, coisa simples. Até no posto de gasolina. Tinha uma matéria que chamava geopolítica, né? Mudamos para organização política, porque geopolítica, nossa, é muito profundo. Não, a gente ensina o que é um vereador, o que é um prefeito, o que é um deputado, o que é um juiz, o que é um promotor. O que que eles fazem? Nas três áreas, né? Justiça, o executivo e no Pô, legislativo, isso é cidadania, né? cidadania. Pô. É a tal da educação moral e cívica e o Ah. SPB, antiga, né? Eu não sei se você... Revisitada e repaginada. E melhorada. E melhorada, claro. Então criamos essa disciplina e colocamos na parte diversificada da matriz Isso curricular. independente da grade curricular Sim, normal do completa. MEC completo, né? Inclusive, temos professores civis para dar aulas convencionais, vamos chamar assim, Aham. da base nacional, né? Professores dão aulas e os militares, por conhecerem mais esse tipo de assunto, que é civismo, porque em todas as escolas militares, independente das Forças Armadas, das polícias militares, dos bombeiros militares, todas as nossas escolas no Brasil têm essas disciplinas. Então, o militar tem mais facilidade, mas nem precisaria Precisaria ser ser um militar, claro. militar. É um professor de educação física É, que tem uma sinergia com sim, isso, pode sim. perfeitamente. Aliás, na nossa época de escola, eu estudei em escola do Estado, uma parte da minha formação, quem fazia o desfile de 7 de setembro, ensaiar a Educação marcha, física, era o professor de educação física. normalmente, né? Normalmente. Porra, que legal. E como isso que você criou, ele conversou com a legislação que foi aprovada agora? Que, na verdade, sei lá, eu entendo que uma coisa se encaixou perfeitamente na outra, mas na tua visão técnica, que você que desenvolveu o conteúdo. Vamos começar pela primeira fase da desmistificação, né? Qualquer um poderia ter escola cívico-militar dentro da legislação de qualquer época. Se deu para entender isso, todo mundo pode ficar mais tranquilo. Não, mas num governo federal passado,
É o Programa Seu Estadual pro- PECIM. PECIM, né? Criou o PECIM, então agora pode ter escola. Não, já podia. Como eu abri minha primeira escola sem aderir ao Ao PECIM, programa, ao PECIM, porque era uma escola particular, não poderia ser aderente ao PECIM, era só para escolas públicas. Então, o primeiro fato é esse: todo mundo podia e ainda pode ter escola cívico-militar. É só pegar a matriz curricular das disciplinas cívico-militares, da disciplina, da ordem unida, entra em forma, usa um uniforme. Tem alguns detalhes que nós exigimos, que são a parte disciplinar em adereços, aparência, ética, estética militar, né? Então, pois naquele molde é uma escola cívico-militar. Tudo bem. Com o programa federal, as escolas poderiam aderir e tinham algumas vantagens. Tinha lá um recurso, né? Apoio técnico, É. recurso, os militares poderiam, se eu não me engano, poderiam ser até da ativa e ser deslocados para dar aula lá, ou da reserva, remunerados pelo governo, né? Esse era o molde. Acabou o PECIM, o que mudou? Nada também. Após acabar o PECIM, a própria O divulgação, PECIM era nas escolas do ensino fundamental. Me corrija se eu ensino estiver errado. fundamental e médio poderia ser Poderia também. também. Tá. É. Após acabar o PECIM, vão se extinguir as escolas. Não, elas vão deixar de ter esse apoio do governo, mas elas podem continuar sendo cívica-militares se eles contratarem os militares para ir lá e dar essas disciplinas, para organizar o sistema de gestão, que não é só a disciplina, por informe, da aula de ordem unida e tal, não é só isso, tem um sistema de gestão da escola que envolve todo o controle Frequência, cumprimento pedagógico também, pedagógico, né? cumprimento das matérias curriculares. Sim, isso é muito importante. Essa é uma grande diferença que choca muito na capacitação, que é a primeira coisa que nós fazemos na escola, capacitar os colaboradores. Desde a faxina, né, serviços gerais, merendeiras, professores, secretaria, nós capacitamos todos os funcionários para entender tudo isso que eu estou falando. E todos têm que ter a participação na parte disciplinar. Então tem um sistema de gestão que pega muito pesado na parte dos professores. Você lembra lá na academia que tinha um aluno por sala, que era o auxiliar da coordenação? Será da coordenação. O cara que ia buscar o retroprojetor, é o cara que ia né, Então, dizer que o professor está atrasado. nós temos esse auxiliar da coordenação, temos o chefe de turma, subchefe de turma. O que choca muito é o auxiliar de coordenação, que todo final da aula ele chega lá para o professor e pergunta: professor, o tema desta aula hoje foi Teorema de Tales, né? O professor fala: foi, né? Você teve aula, você sabe. Então tá bom. O senhor assina aqui. O senhor Como era na academia do Barro Branco. Igualzinho. No começo, os professores pensaram que era uma forma de Fiscalizar fiscalização. o professor. Não é. Não é. Hoje, os É professores, acompanhar o desenvolvimento do currículo. os professores pô. me pedem: "Ô, tira meu extrato aí, né? Vê que tem o sexto A, B, C. Qual a sala que eu ainda não dei tal matéria, que eu me perdi um pouquinho?" Mas, tá aqui. O sistema de gestão controla tudo Quer isso. dizer, não tem jeito de o cara não, do ensino não ser transmitido, da grade curricular não ser cumprida. Pô, eu vou puxar um gancho nisso, porque eu acho genial isso. Esse é o segredo, hein? Esse é o Não segredo. conta pra ninguém. É. Mas vamos falar da experiência prática disso, né? Porque hoje Sim. são 2 escolas no município de Ilhabela, correto? Sim. Que é ensino fundamental. Ensino Fundamental 2. Fundamental 2. E como é que tá isso aí lá? Já são quantos anos que tá lá? São 2 anos. 2 2 anos. anos e meio. Uhum. Nós somos conhecidos, né, em alguns municípios, e o prefeito de Ilhabela, ele nos convidou para ir lá explicar para a Secretaria de Educação o que era esse ensino. Eu fiz um briefing, ele falou assim: era maio, né? Em julho dá para começar? Ele pensou que eu fosse falar: não. Eu falei: não, claro que dá. Não, mas por que é tão fácil assim? Eu falei: é tão fácil. Eu contrato sargentos, contrato um oficial para ser o supervisor, eu sou o diretor cívico, Toda a reserva. eu faço a capacitação, tá feito, eu tenho todo o processo pronto. Começou em julho de 2 anos atrás, então temos 2 anos, estamos completando 2 anos agora, né? Agora no meio do ano. Então, o que acontece? No primeiro ano, não foi o ano de IDEB, né? Que faz aquela prova de português e matemática, verifica aprovações. No segundo ano da escola, que teve a primeira prova, nós já fomos os primeiros da ilha. De cara. Né? Sem modéstia nenhuma. Né? Então, o IDEB nacional é previsto assim, uma média aceitável, 5,4, 5,3. E era a média das escolas de Ilhabela, que são boas escolas, né? Nós já cravamos 6. Então, nosso IDEB vai ser publicado agora em junho. Né? Já deram uma parcial pra gente, já vi que foi 6. Vai publicar como uma Isso com escola. 2 anos.
com 2 anos. Já vai publicar, que foi a das escolas públicas de ensino fundamental 2 de Ilhabela, que não são poucos. A Ilhabela não é tão pequena assim, São né? quantas escolas lá, São Ricardo? 10 escolas. 10 escolas. Nós somos a primeira colocada. Que coisa, hein? Que bacana. Isso E a realmente, aderência da população, dos pais, como é que foi isso aí? sim, um fato necessário é uma audiência pública. Tanto uma Claro. audiência pública como uma conversa com, se for implantar numa escola existente, tem que ter aceitação da população Claro, existente, né? claro. Dos alunos responsáveis. Lá, como eram escolas novas, audiência pública. Muita contradição, muita gente não tinha Não esse. Não entendi. entendia o que era. Não, vai ser um dos mitos, né? Vai ser vai ser uma doutrina militar. Não, nós provamos que realmente é uma escola igual qualquer outra, melhor controlada e que nós garantimos duas coisas. Garantimos para o aluno que ele vai ter aula e garantimos para o professor que ele vai dar aula. Garantimos para o professor porque nós sabemos a aula que ele dá e os alunos vão ficar quietos na sala de aula para assistir a aula. Então é muito bom. Então depois de 2 anos não precisa mais de audiência pública, já temos A fama da escola corre, aí os pais querem colocar as crianças na mais escola. de 400 alunos na fila de espera. E vamos esperar abrir a terceira, que era para abrir agora em julho. Vai abrir a terceira escola, talvez já em janeiro do ano que vem. Lá na Ilhabela. E foi muito bom. Não tem nada a ver, por enquanto, o que eu expliquei, esta lei estadual, Isso, lei eu ia te complementar. perguntar isso. Como é que fica, como é que se encaixa na lei aí? Foi muito legal. O que mais forçou, o que mais ajudou nesse sistema cívico-militar à lei, é mostrar para as pessoas que pode ter escola. Eu já sabia que podia, mas ninguém acreditava. Agora tem a lei, agora pode e está escrito lá como deve ser. As nossas escolas cívico-militares, elas já estão exatamente de acordo com o que está previsto nessa lei. Com esse formato aí. Porque não tem como ser diferente. O que prevê a escola? Pega uma escola mais vulnerável, melhora a educação da pessoa, você melhora os índices estudantis, melhora a assiduidade, diminui a evasão escolar. Então, não tem o que inventar. Todas as escolas que querem serem boas pretendem melhorar esses índices. Eu acho que o principal de tudo que você está falando, na minha maneira de ver, é que se preocupa muito que isso é uma ideologia. Isso não é uma ideologia, isso é uma metodologia de Não, gestão. não temos ideologia Acima nenhuma. de qualquer coisa, é uma metodologia de gestão, é um método de gestão. É um sistema Um sistema, de claro. ensino. Temos vários sistemas de ensino famosos e bons no Brasil. É mais um sistema de ensino. Um sistema de ensino cívico, um sistema de ensino militar, que nós aperfeiçoamos e criamos um sistema de gestão informatizado que cuida de tudo isso. Nós temos lá o controle da disciplina do aluno através da anotação de conduta. O que é isso, para quem nunca foi de uma escola militar? Tudo que o aluno faz de bom ou de não tão bom, nós anotamos, tem pontos, perde 2, 4, 8, 10. Ele faz coisas boas, ele ganha. Se ele chega a 0 em menos de um mês, começa com 30 pontos. Se ele chega a 0, ele tem uma sanção. Ele vai ser suspenso e fazer um trabalho em casa. Se ele chega a 80, ele vai ter um elogio. E trabalhamos muito mais com a meritocracia do que sem com a punição. Aliás, não temos punição nenhuma. Fala militar, vai ter punição. Não temos punição nenhuma. As sanções são sanções pedagógicas. Faz um trabalho para refletir por que você fez tanta coisa errada nesse bimestre, né? Cuspiu no chão, pôs o pé na parede. Coisa errada, mas nada tão grave. Às vezes Claro, claro. uma ou outra um pouquinho mais grave. Mas temos esse controle da conduta disciplinar e os conceitos. Ele começa no bom, pode subir para excelente, vai para o regular. Na hora que cai no insatisfatório, chama o pai. Conversa. Que é o responsável pela educação, né? A escola Olha, colabora, né? eu nunca vi na minha vida reunião de pais tão lotadas. Quer dizer, os pais participam. É, Fantástico, né? é outro segredo, não conta pra ninguém. Tá? Eu capacito os pais também. Na primeira reunião de pais, eu falo assim: ó, vocês estão sendo capacitados. O pessoal fica com medo. Bom, o coronel vai me dar aula, né? Temos gente de todas as profissões lá. De todas as origens sociais, Eu econômicas. mostro a nossa Bíblia para ele, que é o manual do aluno. Em anexo há um termo de aceitação. Ele aceita tudo. Eu dou aula sobre o que é o manual do aluno. E ele assina que aceita. Pronto. Pronto. Ele assinou. O filho dele. E é o direito do pai, se caso queira, Obrigado. também colocar o aluno em outra escola, não necessariamente ele precisa estar naquela. Bem né? lembrado, Pavão. Um discurso de todos que defendem, e eu não poderia deixar de falar aqui,
É isso, é uma escola a mais. Em Ilhabela, como em todos os municípios, cada cidadão tem a sua escola. Não sei se todos sabiam disso. Se eu moro em tal lugar, a minha escola É aqui. municipal ou estadual pública é aquela. Já é definida, é da região, é um pouquinho mais longe, mas está definida. Então ele tem a escola dele. Se ele quiser um pouco diferente, ele vai para a escola cívico. Então, É opção. opção, não quer, não gostou. Tem gente que não gosta. Tem menino que não gosta de cortar o cabelo. Tem cabelo comprido. Eu sempre digo, por que você não gosta de cabelo comprido? Eu acho lindo o cabelo comprido, em homem, em mulher, tanto faz, né? Meu filho, você sabe, tinha cabelo Cabelo comprido. comprido, eu achava bonito. Pode ter cabelo comprido, mas não pode ir para essa escola. Não tem problema nenhum, né? Pode ter tatuagem? Pode, mas ele não pode usar brincos, piercings, nenhum adereço extravagante na escola. Para quê? Não tem que ensinar para os militares, mas para quem não conhece, para sermos todos iguais. Para que o militar, o aluno vai para a escola de uniforme? Ele vê que ele é igual ao outro. Então, se ele é igual ao outro, ele não pode ter 10 brincos na orelha. A menina pode ter brinco, mas um só. E discreto. O esmalte tem que ser em tons discretos. E aos poucos, é muito legal. Elas parem de usar batons muito chocantes na rua, mesmo fora da escola. Parem de usar piercing no supercílio. Coisas que não são feias, não são bonitas, mas essa escola não permite. E nós transmitimos essa educação para fora da escola. Fantástico. Pô, Ri, bacana. Eu tenho que falar aqui, né, que, claro, desde que eu soube que você estava envolvido nisso já há algum tempo já e acompanhei toda a implantação, todo o sucesso que você está tendo. E quando a gente assumiu a fundação, nós fizemos aí um convite a Ah, sim. você. E hoje a Fundabom, né, tem esse projeto, né, juntamente com você, de somar esforços com você, né, e a Temos uma metodologia. parceria Temos uma firmada. parceria firmada e a metodologia pode ser empregada pela Fundabom. Eu acho que isso está tudo muito inicial, né? Talvez a gente ainda tenha um caminho aí, mas eu acredito que seja mais uma possibilidade, né, de a gente alavancar a história aí das escolas cívico-militares. E eu tenho certeza que a sua parceria e com a coisa que você brilhantemente criou, né? Sim. E gentilmente quis fazer essa parceria com a gente, eu acho que a gente pode trazer muitos frutos ainda, viu, Ricardo? O que você acha disso? Então, tem uma pergunta que muita gente deve estar fazendo. Ah, eu quero, como fazer? Né? Então, esta lei estadual vai ser regulamentada ainda pela Secretaria da Educação, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública. Mas nós já imaginamos o que vai ser. E vai ser bem similar ao que era o programa federal. Algumas escolas serão contempladas. Dos 645 municípios de São Paulo, acredito que darão, né, Secretaria de Educação, uma previsão de 100 escolas apenas Seria. até 2026. E os outros municípios, e no município que a escola não foi contemplada e quer, no programa federal e deve ocorrer igualmente no programa estadual, você pode implantar sim o sistema cívico-militar na sua escola, ou você pode abrir uma escola no sistema cívico-militar. Você pode se comunicar com esse programa através de aderir ao programa, aceitar as diretrizes do programa e pode também contratar sem o apoio do governo o sistema cívico. Qual a vantagem de ser as escolas contempladas, que serão poucas perto do número de escolas do estado de São Paulo? A vantagem é que os militares que lá trabalharão, eles serão pagos pelo governo. Já tem lá até o Sim, sim, salário. sim. Nem lembro quanto que é, 2,4 unidade, não sei do que, por cada 8 horas aula. Então tem um salário lá que o professor vai ganhar o professor não, o Pago militar, pelo Estado. pago pelo Estado. Se a sua escola não tiver isso, eu acredito que eles vão deixar na regulamentação que a sua escola pode pertencer ao programa cívico-militar, tipo não fomentada. Estou usando essa palavra que foi a mesma que foi usada no programa No federal. federal. E que era não fomentada. A primeira escola de Ilhabela era assim. O prefeito aderiu ao programa militar, né, o programa cívico-militar Não federal, fomentado. mas não foi contemplado como fomentado. Então não teve o apoio financeiro dos militares. E aí você pode, através Ele da contratou. nossa fundação ou de alguma organização, implementar Exatamente. é. O- a- Os,
As escolas públicas têm duas maneiras, né? Ou uma licitação normal, como contratar qualquer serviço, contratar uma empresa que implanta esse serviço, ou através de uma fundação, como a Fundabom, fazer uma dispensa de licitação, né? É fácil justificar, e esta fundação oferece o serviço. Pô, fantástico. Ria, a gente está conversando aqui, já estamos tomando café, eu preciso falar do café. Maravilhoso. Estou oferecendo para o nosso candidato aqui. Candidato? De onde eu tirei isso? Nosso convidado. Eu não vou me candidatar, Não, não, é eu brincadeira. sei, brincadeira, hein, pessoal? Foi um ato falho aqui. Mas é o nosso convidado aqui, o Ricardo Vieira, Coronel Ricardo Vieira, o cafezinho do nosso Bomba Café. O café temático da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Fica aqui na rua Anita Garibaldi, número 25, bem ao lado ao comando do Corpo de Bombeiros. Café temático, decoração de bombeiro, memorabilia de bombeiro. Local muito agradável, ponto de encontro de veteranos. Sempre falo isso, a gente vem aqui, sempre encontra veteranos. Se você não conhece ainda, venha visitar. Se já conhece, venha nos visitar também. Aproveita isso, sobe lá no primeiro andar, no mesmo prédio, você vai encontrar a lojinha da Fundabom. Parceria com a SOS Sul, muitas das coisas que estão aqui no nosso cenário fazem parte do acervo de coisas que você pode comprar. Mas chaveiro, camiseta, boné, um monte de coisa. A Shirley vai te atender lá, no Bomba Café quem vai te atender vai ser ou a Marie ou a Rafaela. Beijo pra todo mundo, tá feito o merchan, vamos tomar o café. Tá bom? Muito bom. Ô Ri, a gente tá... Tem tempo o podcast, tá? O nosso tem tempo, né? Tem tempo. Eu Não é quero te livre. fazer, antes de acabar, eu quero te fazer mais algumas perguntas aí. Ô Ri, você uma vez falou pra mim uma frase que eu não vou lembrar agora, mas putz, me impactou bastante. Dentro dessa perspectiva aí do que te moveu a tudo isso aí, né? O ensino cívico-militar, você é pai, né? Seu filho hoje está na faculdade, se formando quase em medicina. Como é que é essa frase, mesmo que eu não me lembro muito bem? São algumas frases que me motivam, né? Algumas eu já falei, mas uma é bem importante. Muita gente fala, né? Em vez de falar por que deixarmos um Brasil melhor para os nossos filhos, por que que não deixemos filhos melhores para o nosso Brasil? Aí está o Sensacional. ensino cívico-militar. Fantástico. Dentro dessa perspectiva, né, a lei está aprovada, você já falou que são mais ou menos 100 escolas, né, Que devem serão ser contempladas, contempladas. fomentadas, e dentro do aspecto das escolas privadas, como é que isso funciona? É um exemplo que foi autorizado, mas não foi posto em prática. Foi a primeira escola, que é o Colégio Tobias de Aguiar, pertencente à A Uniban. Uniban. Uniban mantenedora da escola. Assim, neste modelo, podem ser qualquer escola particular. Podemos criar uma escola cívico-militar ou implantar o sistema cívico numa escola particular existente. Da mesma forma que a escola pública. Nós sugerimos que o período fosse transformado em período integral, para ocuparmos mais tempo das disciplinas cívico-militares, sem prejudicar o tempo das matérias convencionais, da base nacional. Então, nós sugerimos que seja ou integral, ou que avance um pouquinho o horário, que aumentar um pouquinho a possibilidade de passar mais conteúdo cívico. Uhum. Mas qualquer escola pode, da mesma forma que a pública, contratar um sistema cívico-militar e implantar na nossa escola. E ela também, talvez, dependendo da regulação que está para sair, talvez ela possa aderir ao programa também, ser reconhecida pelo governo do estado como uma escola particular cívico-militar. Eu Pode acredito acontecer, é uma que, possibilidade, pode acontecer eu acho também. que isso vai ser normal. Essa regulamentação está aí meio que no prelo, né? Isso deve ser esse ano ainda. Está acelerado, vai ser esse ano. Eu já tive contato com a nossa diretoria de ensino da Polícia Militar, inclusive eu devo ir lá conversar com eles, eles vão tirar dúvidas, eles querem visitar a nossa escola cívico-militar lá em Ilhabela, que eles estão com essa demanda urgentíssima para em uma semana apresentar a primeira proposta. Olha só, o negócio está acelerado mesmo. É, Eu tenho que falar o nome de algumas pessoas aqui, inclusive os nossos deputados, né, que militaram bastante aí, o deputado Tenente Coimbra, sim, o Meca, um grande parceiro da Fundabom que até já esteve aqui, o deputado Lucas Bove, sim. o Gil, né, também. Foram peças muito importantes nessa conquista aí, né, Ricardo? Sim, eu tenho acompanhado a Frente Parlamentar pelo Exato. Ensino Cívico-Militar, que já vem, acho que há 5 anos, e há poucos meses atrás, quando se teve a ideia desta lei, eles voltaram a ser mais ativos e saiu a lei, né? Que bom, Tem fantástico. também uma também idealizadora forte do sistema Sim, cívico, verdade. a deputada Letícia A Aguiar, Letícia Aguiar, São José dos não Campos. podemos esquecer da deputada Letícia Ela Aguiar. foi também na escola dentro da Uniban conhecer o sistema.
E por falar em escola, eu já dei uma olhada aqui no seu tablet, te ouvi, a gente tem que Pus falar aqui isso. pra você não esquecer É, dele. para não esquecer dele. Poxa, tem que falar, né? Qual o nome da escola cívico-militar lá da Ilhabela, o Ricardo? A primeira escola cívico-militar de Ilhabela, nós demos o nome de um grande amigo que sempre trabalhou na área de ensino, sempre foi caxias, sempre foi disciplinado, Para nós, um líder, né? um líder, Para nossa nosso geração, né? Major Olímpio. Major Olímpio. Saudoso Major Olímpio, que foi nosso tenente na escola de oficiais, na Academia do Sim, Barro Branco, foi nosso comandante de pelotão, pessoal que a gente sempre teve como olha lá, Escola militar. Cívico-Municipal, note no nome, né? Escola Cívico-Municipal Senador Major Olímpio. Para evitar que tivesse algum impedimento, que não há, nós não chamamos de Escola Cívico-Militar. Escola Cívico-Municipal Major Olímpio. E o Major Olímpio que tinha uma ligação bastante importante com a Ilhabela, né? Sim, ele vivia lá, a esposa dele mantém a casa lá, eles iam muito para lá. Toda a população conhece a família. Eu encontrava o Olímpio, encontramos na balsa uma vez, né, amor? De moto, ele com aquela simplicidade dele, de bermuda, com a mochilinha na mão, sem camisa, atravessando a balsa a pé para pegar É, o carro dele lá do outro lado. é. Era o Olímpio, né? Olímpio sendo Olímpio, O né? Olímpio sendo Olímpio. Pô, Ricardo, que papo bacana, viu? Quero te agradecer aí pela sua disponibilidade, você vir aqui falar de você, falar da sua família, falar da sua história, falar desse tema importantíssimo que você está profundamente envolvido, que são as escolas Sim, cívico-militares. Eu tenho certeza que você trouxe um pouco mais de luz para as pessoas que estão nos assistindo, né? E venha sempre, né? Quando esse tema está aí fervendo, nós acho que vamos falar dele mais outras vezes. Muito obrigado, obrigado pela sua história, obrigado pelo seu legado, não só seu, como toda a sua família. E eu deixo aqui para suas considerações finais. bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, falar que vir aqui, a emoção é muito grande, né? Eu trabalhei muito tempo nesse prédio ao lado, mas independente do local, o bombeiro ultrapassa o tempo e o espaço. Ser bombeiro é ser bombeiro. Então, independente de onde eu esteja, ser recepcionado nesse ambiente aqui me emociona muito. Eu tenho certeza, eu te conheço. Você não Não começa a pode chorar, chorar. eu choro junto, né? Você me conhece também, né? Mas tudo bem. Quero também aproveitar a oportunidade para agradecer quem nos apoia muito, nossos irmãos de turma, os aspirantes de 1991. É isso aí. Pô, que bom, Ricardo. Muito bom. Vou dar alguns anúncios aqui, pra você não falar, eu tomo um puxão de orelha antes da gente acabar. De novo, pessoal, Corrida do Bombeiro, 7 de julho, Parque da Independência. Faça a sua inscrição. Vai estar escrito aqui, mas eu vou falar o link. É o minhasinscrições.com.br/27 convidado bombeiro. Tudo no singular mesmo. Mais um anúncio importante. Pós-graduação do ENIAC. Teremos mais uma turma que começa dia 20 de agosto. Também lá no link do nosso Instagram. Procura lá o nosso Instagram, Fundabom. Lá tem um link de inscrição no nosso curso de pós-graduação em engenharia de incêndio. Muito importante também. Tenho que falar também, já falei, Festa dos Veteranos, 10ª Festa dos Veteranos, dia 27 de julho, último sábado. Essa festa sempre é no último sábado de julho, que muda é o dia, né, por causa do calendário. Nesse ano, 27 de julho, sábado, na Escola Superior de Bombeiros. Os ingressos já estão à venda também pelo site, vou dar aqui o link. É no eventos@fundabom.org.br. Vai estar aqui embaixo também. Não perca a festa maravilhosa. A gente vai reencontrar os veteranos, relembrar histórias. Tivemos ano passado mais de 500 veteranos, tá? Esse ano a gente quer bater o recorde, vamos ver se a gente chega a 600. É isso aí. Tá dados os recados. Muito obrigado pela sua audiência. Inscreva-se no nosso canal 193 BombaCast, dê o like, ative o sininho, acompanhe a sua programação todas as segundas às 19 horas. Muito obrigado e até a próxima.